Muito bem-vindos! Estamos aqui no Despertar da Consciência, o podcast que realmente tem um objetivo especial de acessar a sua mente e despertar você para viver o maior propósito existente na face da Terra, que é o propósito que Deus desenhou para você. Hoje, de uma maneira especial, temos aqui uma convidada para lá de ilustre, vocês vão amar esse podcast de hoje. Estamos aqui, eu quero já que você receba onde você estiver, com a doutora Jamile Kruszewski. Minha amiga, muito bom ter você aqui. Muito obrigado por aceitar esse convite, né? Uma agenda tão cheia, mas hoje a gente está aqui com realmente alguém que tem um propósito definido, tem uma carreira muito sólida, linda, e hoje nos deu a honra de falar aqui para a plateia, para a turma estar ouvindo também sobre você. Muito obrigado por receber esse convite. Eu que agradeço pelo convite, porque eu entendo que é propósito, sabe, Yuri? Hoje o seu trabalho, aquilo que você tem trazido, é para despertar realmente a consciência, então que eu seja mais um instrumento para que a gente possa acessar essas pessoas e poder mudar a vida delas. Oh, mas que coisa boa, é essa visão mesmo que a gente vai seguir. Jamile, a gente tem hoje vivido um momento muito terrível emocionalmente falando, né? Eu tô chamando hoje da epidemia social. Sim. E uma dessas doenças psicomáticas é justamente a questão da ansiedade. Sim. Então hoje o objetivo desse podcast é trazer luz mesmo para esses casos, aí, trazendo a sua experiência clínica, né, os conhecimentos, as experiências realmente da vida, o conhecimento também de neurociência, a gente vai abordar aqui. Por quê? Porque as pessoas, muitas delas, vivem hoje a ansiedade e, por exemplo, ainda não sabem. Você acredita nisso? Eu acredito, não, eu tenho certeza, né? Mais de 70% das pessoas hoje não têm um diagnóstico. E eu fui uma delas, né? Eu passei mais de 20 anos da minha vida sem saber que eu tinha transtorno de ansiedade. Eu tinha ansiedade social. Passei a infância e a adolescência sofrendo calada. Porque como meus pais não tinham acesso a esse conhecimento, Yuri, eu imagino que 30, 40 anos atrás não se falava sobre psicologia, né? Que tinha acesso ao psicólogo, muitas vezes eram vistos como loucos. É verdade. E os pais achavam, não, aqui é uma questão dela, ela é tímida apenas. E eu fui, né, aceita como se fosse uma criança tímida apenas. E, na verdade, tinha um sofrimento psicológico. Muitas vezes eu deixei de fazer coisas, de ter oportunidades, tanto, né, na vida escolar como profissional, com amigos, experiências e momentos que eu realmente evitei de estar com medo. Era uma fobia, era um medo irracional do julgamento alheio. Então, quantas pessoas estão vivendo essa mesma história e achando que está tudo bem e tendo uma vida medíocre? Rapaz, isso, gente, é só o início de um podcast. Eu quero aproveitar nesse primeiro momento aqui, porque muitas pessoas, doutora Jamile, já estão aqui, com certeza, criando uma conexão com essa história. Eles estão, de repente, vendo as suas histórias estampadas agora na sua fala, né? Na sua linguagem que você trouxe aqui. Eu quero aproveitar para pedir para você que, de repente, está vendo pela primeira vez, alguém encaminhou, de repente, aqui o link desse podcast, você está vendo pela primeira vez. Eu quero te aproveitar para te pedir para você se inscrever nesse canal, para sempre receber atualizações dessa magnitude, com esse tipo de conteúdo. Se inscreve nesse canal, curte agora realmente, para que a gente possa entregar para mais pessoas esse episódio e ficar atento às próximas notificações para receber. Doutora Jamile, você falou algo muito importante, a questão da sua vivência. Você viveu isso. Sim. As pessoas que, por exemplo, hoje passam de repente por situações parecidas, mas de repente eles só conseguem enxergar hoje sintomas da ansiedade. Com a sua vivência, com aquilo que você viveu, quais seriam hoje, de repente, assim, os principais sintomas que a gente mais vê no dia a dia? Pessoas que de repente tenham já o diagnóstico e aquelas que nem têm, mas algum momento ali fica um pouco desnorteada, não sabe. O que seriam esses principais sintomas da ansiedade hoje? É porque a ansiedade, ela é uma emoção natural, importante, protetora, né? Muitas vezes, para a gente enfrentar alguma situação, uma novidade, a gente precisa da ansiedade para nos preparar. A questão é quando ela já se torna patológico, quando ela não traz mais benefícios. E hoje em dia, Yuri, o que é que eu vejo? As pessoas estão normalizando a ansiedade. Elas estão normalizando ficar sem dormir.
Elas estão normalizando ter pensamentos, né, intrusivos, estarem o tempo todo no estado de alerta, o tempo todo preocupado com o que vai acontecer. Elas normalizam terem alguma doença como uma psoríase, ou então uma dermatite, ou então uma gastrite. Muitos vão buscar um médico clínico e não entendem que ali é um sintoma já da ansiedade. É o corpo tentando te trazer uma informação de que sim, você precisa trabalhar o seu emocional. Então, a normalização do que não é para normalizar está fazendo com que esses sintomas da ansiedade, o transtorno da ansiedade, se torne algo normal, natural, e não é. Então, assim, pensamentos, né? Muitas vezes pensamentos que te trazem algo como catastrófico, algo que vai acontecer muito ruim na sua vida, ou então quando a gente tem, né, as crises de pânico, que é a sudorese, é a taquicardia, é uma sensação de desmaio, de tontura. É claro que esses sintomas ele vai variar de acordo com cada pessoa, mas muitos estão vivendo isso todos os dias, estão tendo tonturas, sensação de desmaio e estão achando que está tudo bem, Yuri, viver assim. Como é que pode, né? Alguém que, inclusive, já viveu de uma maneira natural, normal, Sim. Podemos dizer assim. Mas vive algo diferente e ainda assim se adapta, né? Eu digo o seguinte, o ser humano ele é muito fácil de adaptação. Tanto pro lado ruim, quanto pro lado bom. Também. Só que assim, de acordo com aquilo que ele vai vivendo, algumas vezes, o cérebro entende, através dos caminhos neurais lá, que é aquilo que foi realmente predestinado para ele, né? Ele para de se conformar, ele para de, na verdade, de se confrontar, né? Ele começa a se acomodar com aquela situação. Então, acho que perpassa muito por isso. Imagine alguém que não consegue dormir. Minhas horas de sono tem que ser sagradas. Preciosas. Se eu não tiver 7 horas de sono por dia, já impacta diretamente a qualidade de vida ali daquele dia inteiro. Tem pessoas que não, elas começam, eu ouço pessoas, eu já vi mulheres inclusive dizer o seguinte, meu filho nasceu, minha filha nasceu, e hoje, por exemplo, eu só durmo 3 horas por dia. Isso. A pessoa consegue dormir 3 horas por dia e normalizar uma situação como essa, né? A questão, por exemplo, também da síndrome do pensamento acelerado. Sim. É até uma pergunta que eu ia lhe falar. Tem uma ligação direta, eu vejo hoje muito essas pessoas da turma falando sobre isso, nessa questão de, minha mente não para, tá o tempo inteiro. Está associado diretamente a essa síndrome? Com certeza, porque assim, a ansiedade, né, ela faz com que nós tenhamos pensamentos, é um mecanismo que o cérebro tem para nos proteger. Então, o que é que ele faz? Você pensar em muitas coisas para que você possa se, digamos assim, lidar com um perigo iminente. Então, você vai criar muitas situações, soluções, pensamentos para lidar com aquilo ali. Só que hoje em dia não existe mais esse perigo real. É um perigo imaginário. Então, a gente está o tempo todo criando muitas coisas, pensando em muitas coisas e se torna realmente inquieta. É interessante porque a neurociência fala sobre isso, né? A nossa mente ela não distingue o que é real e o que é imaginário. Não. E as pessoas não conseguem ainda associar-se a isso, né? Exatamente. Eu conversava com uma pessoa e ela tinha algo que herdou naturalmente do comportamento dos seus pais, né? O que era? Os seus pais tinham uma mania de comprar algo e não pagar. Então, olha que situação como a mente engana a gente. O Dr. Augusto Cury, que inclusive eu sei que você acompanha muito, né? Eu amo muito, também o Dr. Augusto Cury, ele diz que a mente mente. Muito. Não acredite da mente porque ela mente. E aí o que acontece? Ela contava a história seguinte. Os pais tinham a mania de comprar e não pagar. O que é que ela faz? Ela pega isso e dá um novo significado. Então, a partir de agora, ela compra e imediatamente ela tem que pagar. Só que, até então, você analisa assim, ótimo, excelente. Ela deu um significado que deveria dar. Sim. Só que isso em excesso. Comprou agora de maneira exacerbada, rápida, imediatista. Tem que pagar. E aí pro marido, você tem que pagar agora, tal. E o marido sem entender aquela situação, por que ela, até um dia que a ficha caiu. Né? Foi para um especialista, o especialista está conversando com ela. Você parou para analisar, você está só replicando, só que você mudou o ângulo, mas está aplicando a mesma intensidade. Porque o problema não é, você paga, seu marido paga, você já deveu a alguém? Não. E ele também não. Então não faz o menor sentido, mas porque a mente ela não foi ensinada naturalmente que aquilo ali era errado. Então eu falei para ela, a partir de agora, toda vez que acontecer, respire e pense, é verdade? Não é, eu sou um bom pagador, né? Um bom credor, então não faz o menor sentido. Então, enquanto a gente leva tanto as crenças, quanto também os sintomas, a gente vai perceber que se você não regular e não trazer para a realidade
o que realmente é verdade, senão você vai viver uma paralaxe cognitiva, né? A distorção da realidade, um outro momento, não tem nada a ver com a realidade. E tem pessoas, doutora, que eu estou acreditando piamente que estão vivendo nessa fase. Sim. Elas vivem um outro mundo, uma outra realidade, mas acreditam que aquilo ali é a verdade absoluta. Sim. E não é uma verdade absoluta. A mente tá enganando. O tempo todo construindo. Né? O tempo todo construindo. Mas não vamos fugir muito hoje do tema ansiedade, não, que eu sei São que muitas coisas. Tem muitas coisas. Voltando para isso, me traz uma curiosidade, né? Então, vamos entender. Ansiedade. Será que hoje explodiu? Os dados, inclusive, do Brasil sinalizam que o Brasil é o país mais ansioso do mundo. A pergunta é, primeiro, será que esses casos já aconteciam muito antes e hoje, por exemplo, com a forma de diagnóstico, com o avanço da tecnologia, está sendo assim mais falado, mais divulgado amplamente, né, pela ciência como um todo, e tem tido mais diagnóstico nesse aspecto? Ou será que teve outros fatores que influenciaram a essa explosão de casos de ansiedade? Com a sua experiência, o que é que você pensa sobre isso? Então, o que é que eu acho, Yuri? Os transtornos de ansiedade, eles sempre existiram, né? É claro que são multifatoriais, existem as questões genéticas, ambientais, né, traumas, mas não dá pra gente deixar de falar sobre isso. Segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 1 bilhão de pessoas hoje têm algum transtorno mental. Não dá pra gente olhar para esse cenário e achar que tá tudo normal. Não está. Não tá. O que é que acontece, Yuri? Antigamente, né, digamos assim, na época dos nossos avós, existia um perigo real. Existia algo realmente em que eles estavam ali lidando que era real. Hoje o perigo, ele é invisível e constante. A gente pode falar muito dessa hiperestimulação, sabe? Muitos estímulos hoje em dia, Yuri, infelizmente. Na época dos nossos avós, existia o quê? Existia um cansaço físico. Hoje, o cérebro, ele está sobrecarregado. Imagine 24 horas recebendo notificações, né? É muito estímulo. E hoje em dia eu vejo pais, infelizmente, entregando um celular desse para um bebezinho. Que arma. Que ainda o cérebro está em formação. O nosso cérebro, ele não tem capacidade de assimilar tantos estímulos. Então não foi a biologia que mudou, mas foi a nossa forma hoje de lidar com as coisas, a quantidade de estímulos que nós estamos recebendo. Eu fico imaginando, Yuri, eu gosto muito de trazer essa história. Digamos que você está, né, na sua casa, faltou luz, você está com seu celular com 5% de bateria e você precisa fazer várias ligações importantes. O que é que você faz com o seu celular? Bota para carregar, né? Pois é. Ou então você desliga, sabe? Muitas vezes as pessoas estão entrando em depressão por isso. Porque está num nível de estresse tão crônico que o corpo desliga. Porque não está dando conta de lidar com a quantidade de estímulos e não ter condições de lidar com isso, né? Então, essa ansiedade moderna é o tempo todo o nosso sistema, né, de sobrevivência, tentar lidar com excesso de futuro e não ter condições de processar. Meu Deus. É surreal. Realmente, eu digo o seguinte, né? Futuro não é lugar de habitação. Sim. Futuro é lugar de visitação. Você precisa visitar para enxergar o que é que você quer. Mas se você ficar preso lá, justamente vem a ansiedade. A mesma coisa que passado. Sim. Não é lugar de habitação. Porque se você habitar lá, vem a depressão. Isso. Então é um lugar de você visitar coisas boas e voltar de novo pro presente. E o engraçado é que, literalmente, a ansiedade rouba o nosso futuro, né? Porque se ela já está antecipando, você não consegue fazer nada pelo presente para que mude esse destino, mude esses resultados, né? A conta, ela acaba não fechando. Eu ia falar justamente sobre essa questão do excesso de estímulos, porque tem um dado interessante. Tem uma criança, na época, por exemplo, do Império Romano, uma criança não, né? O imperador romano, quando comparado a uma criança de hoje, ele tinha 3.000 vezes informações a menos do que uma criança de hoje. Exato. Então, olhe como a gente está em uma situação que é realmente hiperestimulada. Muito. As crianças hoje têm relatos hoje de médicos já sinalizando que crianças com pré-diagnóstico de TEA, de autismo, pré-diagnóstico no caso de TDAH, quando foi feito um sistema de limpeza ali dopaminética, limpeza de estímulos através de tirar o celular muitas vezes,
a criança voltou ao estado normal. Muitos diagnósticos errados. Jamile, como é que pode uma Muitos situação diagnósticos errados, infelizmente. Hoje, a gente entra, né? Vou abrir um parêntese aqui a gente, claro, fala de ciência, Sim. mas a gente precisa aplicar na vida do dia a dia. Então, pode ter muitos pais que estão ouvindo sobre isso também. Sim. Muitos pais hoje, eles acabam entregando o celular. Por quê? Porque, primeiro, eles estão mal resolvidos. Sim. Então, eles com a correria da vida, não conseguem administrar, não tem o tempo presente, e entregam o celular para, teoricamente, tentar ocupar aquele tempo ali. Sim. Ele precisa que o dia tenha 24, 26, 28 horas e ainda assim é insuficiente. Aí ele passa a questão para o filho. Ou seja, um problema está nele, não está resolvido, ele está passando adiante para a próxima geração, já criando outros problemas na próxima. Aonde é que a gente vai parar, Jamile, com uma situação como essa? Eu tenho estudado muito, inclusive, sobre educação parental. Eu fui para esse lugar para entender. Porque, assim, o que acontece na infância não fica na infância. Eu hoje atendo adultos. Mas, muitas vezes, eu fui questionada. O problema não está aí. O problema está lá atrás. E quando a gente vai atender, né, um psicólogo vai atender uma criança, ela não atende só a criança. Porque ela é o sintoma de uma relação disfuncional, de um ambiente disfuncional. E eu pensava muito assim, que as mulheres, né, deveriam, quando casadas, ter filhos. Hoje em dia eu entendo, não tenha se você não tem condições, não tem tempo para ter um filho. Porque filho é uma decisão, é uma escolha, não dá para você negligenciar e você transferir para um celular sua responsabilidade de educar e de criar uma criança. Essa vida de querer tudo muito fácil, prático, de querer resolver de maneiras, né, muitas vezes assim, adaptadas, mas que não vão trazer uma educação, que não vai trazer mudança de comportamento, que não vai trazer uma educação emocional, Yuri. Tá preocupando, porque hoje as crianças são órfãos de pais vivos. Meu Deus. Como assim? Tem pai e mãe e são órfãos? Sim. É aquela criança criada no quarto junto com seu celular, seu videogame, e os pais não sabem o que essa criança está acessando, Yuri. E aí quando vai, infelizmente, né, entrar ali naquele momento, diante do que está acontecendo, já está tarde demais. Ela já está, muitas vezes, com hoje, né, a gente pode dizer que tem pessoas viciadas, né? A gente pode falar hoje da fobia digital, que são pessoas que têm fobias de se imaginar sem um celular, se imaginar sem estar conectada, né, digitalmente. Então, assim, se tornou algo patológico. E quem está criando essa situação hoje, porque eu digo, filho, ele não tem autonomia. Não. Pai e mãe, vocês, nesse ambiente, são vocês que estão realmente no comando da situação. Então, um pai, uma mãe chegar para mim e dizer, mas meu filho, ele, quando eu tiro o celular, ele chora. Como assim? Cadê a formação parental, né? Porque nós precisamos, eu digo que é uma das funções mais desafiadoras, porque a gente faz faculdade para se tornar um advogado, né, um médico, e para ser pai e mãe. Não tem faculdade. Muitas vezes a gente vai replicar o que os nossos pais fizeram e nem sempre foi da melhor forma. Então a gente precisa, a nossa obrigação é buscar saber como orientar um filho, Yuri. Não dá para fazer de qualquer jeito. Por isso que essa geração tá desafiadora. Tá demais. Porque assim, o que eu enxergo também com essa educação, né, parental? As pessoas, hoje, os pais hoje, eles estão tendo até medo de ser pai e mãe. Sim. Tá um conceito hoje de você ter que ser amigo do seu filho. Tá, eu até postei esses dias na rede social. Se eu puder ser amigo, a gente vai ser, meu filho. A vida inteira, se eu puder ser um amigo. Mas acima de ser seu amigo, eu preciso ser seu pai. Isso. Por quê? Porque um amigo, muitas vezes, ele não vai dizer um não que o pai vai dizer. Ele não vai corrigir que o pai vai fazer a correção. Sim. Então, por que hoje os pais têm deixado tanto de aplicar realmente a essência da paternidade e da maternidade? Porque é mais fácil ser amigo do que ser pai. Exato. Se é amigo, você dá o celular. Se é amigo, você faz o que ele quer. Se é amigo, não tem confronto. Não tem aquela zona cinzenta. Sim. Sabe aquele dia que a criança tá bicuda? O meu, de 7 anos, eu digo alguma coisa pra ele, algumas coisas que ele não gosta, né, tal. Fecha a cara. Exatamente. Vai pra lá pro quarto, tal. Não, um amigo não vai fazer isso. Um amigo compartilha o celular. Um amigo, quando ele tá sem celular, vem aqui, olha o celular aqui. Então, o que eu vejo muito hoje, Amelie, por que os pais têm se tornado amigos? Porque eles não querem ser pais e mães. É mais penoso, é mais dificultoso. Aí vem com essa vida frenética na correria da vida.
trabalha o dia inteiro, aí chega em casa, o que ela quer, a coisa que ela quer é ter paz. Isso. Ela não quer nenhum tipo de conflito, não quer dizer não pro filho, não quer se desgastar, ir para aquele momento ali que realmente vai subir a energia, os hormônios vão subir. Ela não quer ser mãe. Sim. Ele não quer Sim. ser pai naquele momento. Sim. Só que o problema é muito mais enraizado, porque isso vai perpassar para a criança. Você falou, eu não sei se você já viu alguns vídeos onde deixaram esse sintoma que você sinalizou, eu esqueci o termo que você utilizou, aonde a criança ela fica ali com o celular na mão, parece que ela, de tanto jogar, tá sem o celular na mão e ela tá mexendo, jogando, numa crise, porque tá sem o celular na mão, né? Videogame, celular, vários e vídeos. Eu fiquei horrorizado com aquelas cenas, né? Como é que pode? Chegar ao extremo, né? Chegar ao extremo. E aí a gente estava falando algo aqui em off, vale a pena a gente reportar o seguinte, a importância de a gente estar falando isso amplamente. Porque por mais que se formem vários e vários terapeutas, psicólogos, a demanda é muito maior, não vai conseguir os terapeutas. Né? Eu tenho certeza que sua agenda é lotada. Eu tenho um amigo, por exemplo, que eu estava compartilhando com você, que se eu ligar para ele aqui agora, ele não tem agenda disponível. Psicólogo. Aonde é que a gente vai chegar, vai parar, né? Qual é a forma hoje, para esse mundo contemporâneo, qual é o escape hoje? Na sua percepção, você consegue enxergar alguma luz no fim do túnel? E se consegue, qual luz seria essa? Pois é, eu digo que a gente avançou tanto em tecnologia e muitas vezes a gente vai ter que retroceder, sabe? Eu acho que em algum momento a gente se perdeu nisso tudo, Yuri. As pessoas hoje não sabem mais respirar. As pessoas hoje não sabem mais manter contato. Hoje em dia, cada um no seu próprio celular, no seu mundo, não tem mais contato visual. As pessoas não têm mais contato com a natureza. E quando a gente estuda sobre, né, todo esse processo biológico, toda essa parte do nosso corpo, como funciona, principalmente diante da ansiedade, eu gosto muito de falar do nervo vago, que é o maior nervo, né, craniano do nosso corpo. Ele conecta o nosso cérebro até o abdômen e quando ele está ativado, ele regula o nosso corpo, ele acalma o nosso corpo. E como é que é isso? Através da respiração, através do contato. Hoje em dia as pessoas não se tocam mais, as pessoas não se abraçam mais, as pessoas não conversam mais, as pessoas não têm um momento de parar, contemplar a natureza. A gente precisa voltar para aquele ambiente que a gente tinha de paz, de pouco barulho, sabe? De você poder realmente relaxar, fechar os seus olhos. Você está conectado com a sua própria família, desligar as telas. A gente vai ter que retroceder em muitas coisas para que esse nível de ansiedade ele diminua. Por que o Brasil é o país mais ansioso? Né? Hoje, se você for analisar, o nosso país, ele vive uma cultura da conectividade, é um país onde tem uma insegurança econômica, um alto índice de criminalidade, tudo isso aciona o nosso sistema límbico. Isso mantém a gente nesse estado de alerta. Então, a gente vai precisar muitas vezes sair desses ambientes, sabe? Voltar para aquele lugar onde a gente realmente consegue se conectar com a gente e com as pessoas que estão à nossa volta. Rapaz, é importante você falar sobre isso, porque olha só como funciona hoje a mente do ser humano. Aquele que está totalmente conectado, ele já acorda com o celular na mão. Sim. Né? Eu acho que isso é um dos maiores Tenho a certeza. Indicadores. Fatores de risco. Fator de risco absurdo. Ele já começa se conectando no momento mais crucial do dia. Sim. Eu fiz mindfulness e achei sensacional a questão da meditação. Né? Assim, mas é sensacional a questão de você se encontrar, estado presente, se conectar novamente. Então, eu inclusive recomendo, se você não faz... Principalmente o nosso público aqui é muito evangélico. Então não confunda religiosidade, não confunda budismo, tem nada a ver. Meditação, gente. Pode até ter uma origem, mas não tem nada a ver. Então, estude sobre. É fundamental para você se conectar no estado presente. Tem pessoas que meditam 3 vezes ao dia. Maravilhoso. Pelo menos a parte da manhã ali eu acho crucial. Sim. Acordou, eu faço meu devocional e parto para fazer um momento de meditação. De me conectar realmente, né? Onde é que eu estou? O que é que eu vou fazer hoje? Jamile, é surreal. É surreal, não dá pra você calcular isso. Mas as pessoas já começam dessa maneira. Então já tá hiper conectada. Isso. Aí passou o dia,
eu me assusto com alguns amigos, a gente vai para uma resenha, um churrasco, e aí alguma vez a gente vai brincar lá. Pega aí para ver quanto tempo tem de uso de rede social. É absurdo. Se assustar. Tiver 10, 11 horas de relógio Sim. por dia. Sim, por dia. Imagine, uma hora... Você não tem 24, mas se você dorme 7, 8, você vai ter ali 16 horas. Das 16, você vai ter 11 de rede social. A pergunta, essas pessoas estão trabalhando aonde? Não sei. Também quero saber. Viu? Como é que consegue trabalhar? É. Mas aí, vamos lá. Ele sai dali da conexão. Então, antigamente tinha muita questão de jornal, mídia televisiva. Hoje até menos pela questão, porque tá tudo no celular. Sim. Qualquer informação você recebe. Tá tudo aqui, né? Tá tudo aqui. Mas eles vão para as notícias. O que é que causa mais? A gente estava falando sobre isso. O que é que causa mais despertamento, atração? É polêmica, Sim. é tragédia. Aí vai mergulhar nas tragédias. Quando não, assistir os mais velhos, que têm pouca interação com isso, mas também estão mais medrosos, estão mais ansiosos. Por quê? Porque vão assistir os programas, não vou nem citar aqui os nomes, né, para não atiçar, mas os programas onde passa somente violência, Exatamente. morte. Final de semana, 30 e poucas mortes em Salvador. Eu falo com propriedade porque eu já vivi nisso. Sim. E aí a importância, principalmente, Jamile, da questão do ambiente onde a gente está inserido, né? Muito. Porque eu vim da região da favela, né? E com todo o respeito que eu tenho às pessoas naturalmente da favela, assim como eu consegui sair de lá, muitas pessoas também podem sair. Sim. E não tem aqui nenhum desmérito, preconceito Jamais, relacionado lá. Mas o ambiente, ele influencia muito o nosso comportamento. Muito. Você sai na rua, eu saía na rua naquela época, o que é que tinha? Você viu a notícia? Você viu a tragédia? Você viu quantos morreram? Aí você fica com aquilo. Então, na hora do almoço, você vai assistir o quê? Aquele programa, porque você tem que pertencer. Porque quando você sair do programa e você estiver na rua, você tem que falar, as pessoas vão te perguntar. Exatamente. Você precisa estar informado. Você precisa estar engajado com aquilo ali, né? Então, aquilo ali atiça. E quantas vezes eu vi meus avós, meio-dia assistindo aquilo, e depois não queria saber de botar a cabeça na rua. Isso. Porque o medo de uma bala perdida, Isso. alguma coisa acontecer. Então, eu acho que o segredo está realmente aí onde você trouxe. Muito. A questão dos estímulos não se tinha antes, hoje se tem demais. A questão das notícias, elas, claro que elas vão se multiplicar. Uma guerra que está acontecendo agora lá no Oriente Médio, com o Irã e Estados Unidos, aconteceu uma bomba aplicada agora, um minuto a gente sabe. Nossa, tem as imagens, tudo que aconteceu, né? As tragédias, pessoas mortas e tantas outras coisas. Então, eu acho que quanto mais, eu acho que o caminho é esse, quanto mais a gente se desconectar, mais naturalmente a gente vai ter mais paz, mais presente, menos ansiedade. Sim. Eu falava ainda sobre esse colega, por certo ele vai ouvir também, vai dar risada, seu colega no caso de profissão, ele tira um período no ano onde ele desliga, mas é literalmente desligar. Ele vai para um lugar com mato, com tudo. Maravilhoso isso. Ele não liga o celular. Maravilhoso. E ele passa e fala assim, se meu pai morrer naqueles dias, meus irmãos já estão informados. Ele não quer saber, meus irmãos já estão informados. O que é pra fazer, tal, porque aquele período dele é de férias com a família dele, assim, ele não toca no celular, não ligue pra ele, não tente buscar, que é aquele momento com ele ali, ele, a família e isso daí. Então, é o que a gente precisa hoje, que a gente não tem. Com certeza. E olha que é uma força descomunal, a gente que tá presente na rede social, a gente tá presente no mundo da conexão, porque se você não tiver conectado, você fica desatualizado. Mas agora tá o detalhe, né? Como é que a gente se conecta, mas ao mesmo tempo a gente não se deixa levar por isso, por uma vida, né? É aquela questão de eu possuir, eu ter um entretenimento, no caso da internet, mas não ser dominado por ela. E eu acho, aprofundando um pouco, eu sei que você gosta sobre esse assunto, Jamile, sobre essa questão da neurociência, que é o seguinte, aqui tem muito essa questão, né, da parte da dopamina, né? Porque com os vídeos, ainda hoje eu recebi uma pesquisa onde aqueles vídeos que são mais rápidos são aqueles vídeos que são mais viciantes. Sim. E para uma criança, por exemplo, é comparado a um vício de cocaína. Sim. É uma coisa descomunal. Surreal. Aí, se você deixar, a criancinha também já fica lá rolando. E assim, a criancinha é um adulto. A gente já faz uma migração rápida, né? Quantas pessoas eu já me peguei dessa maneira? Com a mente vazia e rolando o feed até altas horas sem nem saber o que está procurando ali. Perfeito. O que é essa procura muitas vezes, né? Eu justamente condiciono essa questão da neurociência, né? Quando a pessoa se vicia
um processo ali de dopamina, e aí dopa a região da via dopaminética, onde a gente deveria sentir os prazeres naturais. Quando você dopa essa via natural, aí é que naturalmente você vai ser tendenciado para ir para essa outra, que é uma dopamina barata, que é altos estímulos, que é rápido, por isso que é comparado à droga, porque são altas doses, você fica dependente daquilo, você quer repetir aquele mesmo estado. Parece um buraco sem fim, as pessoas vão mergulhando, e você não consegue enxergar. Por certo, eu acredito que você se depara muito com esses casos dentro do seu consultório. Né? Eu digo que nós estamos vivendo uma geração da hiperestimulação dopaminérgica, né? O que seria isso? Quando a gente fala, né, da época dos nossos avós, a gente consegue entender que para que eles conseguissem dopamina, era um processo a longo prazo. Eles iam caçar, construir. Não era de maneira imediata que eles tinham essa dosagem de dopamina. Hoje em dia, Yuri, num clique, num like, você recebe dopamina. E o que é que acontece? Cada vez mais, só um like está sendo insuficiente. Os receptores, né, que a gente tem da dopamina, cada vez mais eles vão diminuindo. Então, é como se fosse um vício mesmo de uma droga. Você começa com uma certa quantidade, depois aquela quantidade não está mais fazendo efeito. Aí você vai mudando até acessar. E vai chegar um momento que a gente vai ter o quê? Anedônia. O que é isso? Falta de prazer. Infelizmente, estamos buscando cada vez mais ter prazer e vai chegar um momento que aquilo que nos fazia ter, não vai ter mais. Estamos vivendo uma geração caótica. Uma vez eu fui olhar como curiosa uma rede, né, uma página em que exatamente é esse o conteúdo, né, de 15 segundos praticamente, né? Eu fiquei 1 hora sem conseguir sair daquilo ali. É altamente viciante. Altamente. Então você imagina, para um adulto já é difícil, imagine para uma criança. Precisamos colocar regras. Tem países que certos, né, aplicativos, eles são proibidos. Sim. Porque a gente não tem condição, a gente não tem capacidade de gerenciar, de lidar com isso, Yuri. Não tem. Então, nós pais precisamos nos conscientizar de que isso aqui é uma arma. É literalmente uma arma na mão de um filho, de uma criança. E dar os limites dentro de casa. Porque se o pai e a mãe não der, o mundo não vai dar. E o preço vai ser muito alto que a gente vai pagar, Yuri. Eu digo sempre sobre isso, né? Se o seu filho ele não recebe não, o mundo vai dar de uma forma que não vai ser igual ao seu, com todo o amor. Você pode ser duro que for, mas você tem amor. Isso. O mundo não vai ser dessa maneira. E ele, inclusive, vai crescer acreditando que não existe não. Sim. Só que os nãos vão chegar. São necessários. E vai chegar de uma maneira muito dura dentro desse aspecto, né? Sim. Enquanto você estava falando sobre esse ponto específico ainda da criação do hiperestímulo, e você percebe que está tudo linkado, né? Estímulos exagerados, a ansiedade que vem com esse aumento de estímulos impregnado dentro da sociedade, pessoas mais doentes, Sim. taxas, não são divulgadas, mas as taxas de suicídio, feminicídio, tantos outros suicídios, só aumentando, né? Não, ele não diminui, a gente nunca vê um dado que diminua, só faz aumentar de uma maneira... Sim. Meu Deus, a pergunta é, onde a gente vai parar, Jamile? Porque eu não consigo, por mais positivo, otimista que eu sou, me considero assim, eu não consigo enxergar um caminho dentro dessa possibilidade que está indo. Sim. Né? Porque tem coisas que você releva, você deixa. Sim. Mas tem outras coisas que você para assim, poxa, o que eu preciso fazer? Então, inclusive, o Despertar da Consciência, ele nasce dessa premissa, Sim. né? Como é que eu posso alcançar, se eu despertei a minha consciência? Se eu sair desse vício, desse looping exacerbado que eu vivia. E a ansiedade, tem alguns pontos interessantes pra gente aqui trazer as ramificações, né? Eu sou um exemplo vivo. Você trouxe uma parte da sua história sobre o que te pegou. Sim. A minha ansiedade era pra comida, pra alimentação. Sim. Eu cheguei a pesar 110 quilos. E não tinha a mínima consciência que estava atrelado isso à ansiedade. Sim. Comia, achava que era fome, era comum, de repente não tinha essa imaginação. Quando veio o conhecimento, por isso que eu amo a Bíblia, né? A Bíblia diz assim, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, enquanto não tinha verdade, ainda mais no mundo de hoje, que tem as verdades relativas, subjetivas, Sim. cada um tem sua verdade, né? Sim. Então, quando a minha consciência despertou, diretamente eu comecei a me tratar nesse aspecto.
E aí vem alguns tipos de tratamentos que é onde justamente eu quero chegar. Não vou nem antecipar qual foi o meu depois aqui durante a conversa. Mas, por exemplo, muitas pessoas podem estar agora ouvindo esse podcast e falam assim, pô, beleza, eu vi, eu sei que tem o hiperestímulo, eu sei que as redes sociais hoje me fisgou de uma maneira, e aqui eu poderia ainda fazer alguns adendos, né, antes de fazer essa transição. Vícios, inclusive dentro da igreja. Eu sou alguém que é evangélico, inclusive eu peguei uma pesquisa agora recente que dentro da igreja, apostas com tigrinho, aposta com essas bets da vida tem crescido muito, muito. E tá tudo associado, dopamina, naturalmente, os casos de ansiedade, e ele fica naquele loop desenfreado e não passa. Com essas pessoas que de repente estão ouvindo, eu tô me vendo aí em um caso como esse de ansiedade. Eu desconto. Primeiro, aonde as pessoas geralmente mais descontam, né? Sua experiência vai comprovar isso. E depois, qual seria o primeiro passo de repente para eu começar a trabalhar esse despertamento e ir para um tratamento mais eficaz? É medicação? Não é medicação? O que a Jamile pensa sobre isso? Vou começar só contextualizando um pouco sobre esse despertar da consciência, que eu acho que isso é fundamental. O primeiro passo é você se conscientizar que precisa buscar ajuda. Quando a gente fala sobre o estresse, é importante diferenciar, né? O do estresse natural e o patológico. Sim. Digamos que o estresse natural seja um motor que te impulsiona a subir uma ladeira. Agora imagine esse motor, ele travado numa aceleração máxima e você no ponto morto. Isso. Sabe? Não vai dar certo, né? Alguma coisa aí vai dar errado. E muitas vezes as pessoas, elas estão vivendo assim, com esse motor já em uma condição subnatural, não tem condições de estar vivendo aquilo ali, e ela está insistindo, como se você estivesse dirigindo um carro com a luz do óleo acesa, uma hora esse motor ele vai parar. Então, o primeiro passo é você se conscientizar. Perdi prazer nas coisas que antigamente eu fazia. Hoje em dia, tudo que eu venho a fazer, eu tenho muito medo, eu não consigo dar conta disso, né? Eu estou com medo exagerado, ou então estou buscando me refugiar na comida, em outros tipos de coisas que me trazem prazer. Eu preciso ter clareza, eu preciso olhar para dentro de mim e identificar que alguma coisa aqui não está bem. Foi o que aconteceu comigo. Quando eu entendi que, porque tem as doenças psicossomáticas, né? Sim. Aquilo que a boca não fala, o corpo grita. E as pessoas estão percebendo que estão tendo uma qualidade, né, cada vez mais precária da saúde e não conseguem relacionar isso com as questões também emocionais. Então, quando eu perdi mais de 10 quilos em menos de uma semana e que aquela ansiedade que me corroía, infelizmente, né, a depressão e a ansiedade, elas andam de mãos juntas. Eu tive depressão também. E ali eu entendi, eu preciso buscar ajuda. E essa busca, né, pela ajuda, de buscar de entender também um para quê sobre isso, sabe, Yuri? Nada é por acaso. Então, hoje, como você falou, eu também tenho uma fé que, nossa, é uma âncora na minha vida, para que eu possa até compreender, porque o homem quer ter muito controle sobre as coisas. O homem, ele quer ter a previsão do que vai acontecer amanhã. E é por isso que muitas vezes ele está nessa ansiedade, porque ele nunca vai ter o controle sobre nada. Então, primeiro a gente precisa entender que o nosso processo vai ser esse. A gente não tem controle sobre as coisas. Então, eu preciso pensar sobre os meus pensamentos, metacognição. Por que hoje eu estou pensando isso dessa forma, como a gente acabou de falar, mente? Eu preciso questionar os meus pensamentos. Eu preciso entender que nem tudo que eu penso é o que eu estou vivendo. Criticar, questionar e a partir daí buscar sim ajuda. A higiene mental é essencial. O que é isso? Eu preciso começar a selecionar as coisas que eu ouço, as coisas que eu vejo, Yuri, os ambientes onde eu estou. Existem ambientes tóxicos, que é desafiador, uma família caótica, uma família doente, né? Como é que você vai ter filhos saudáveis emocionalmente num ambiente onde os exemplos não te trazem segurança? Tudo que uma criança quer é ter segurança. Como é que eu posso ensinar isso para os meus filhos se eu não vivo isso? Então a gente precisa se questionar de como a gente está vivendo.
né? Qual é o ambiente que eu estou? E buscar profissionais para te direcionar em técnicas, como você falou, do mindfulness, que é essencial para trabalhar as questões de ansiedade, porque muitas vezes a gente está no automático, no excesso do futuro. Esse excesso do futuro, ele aciona o nosso sistema de luta e fuga. Exatamente. E aí a gente vai produzir neurotransmissores, né? Cortisol, adrenalina, que vai corroer as nossas emoções, a nossa capacidade de pensar, de raciocinar, a nossa maneira assertiva de lidar com as coisas. E a gente está falando sobre isso, que o conhecimento liberta mesmo, porque assim, quando eu começo a buscar, a olhar para dentro de mim, querer responder perguntas, eu vou atrás de profissionais que irão trazer para mim, naquele momento, aquilo que eu preciso. Existem questões, sim, que precisa introduzir medicamentos, mas aí quando o nível já está lá em cima, sim, quando não tem mais jeito. Porque hoje em dia, com as técnicas cada vez mais modernas, a gente percebe nitidamente que tem pacientes que com 2, 3 meses, né, fazendo a reestruturação cognitiva, que é a mudança de pensamento, podendo transformar a forma como a gente se enxerga diante dos cenários, porque muitas vezes o que é que acontece? As emoções nos dominam, porque a gente não governa a nossa própria vida. A inteligência emocional é você identificar quais são as emoções que nesse momento estão me conduzindo na minha vida, que estão direcionando a minha vida. É você compreender por que até esse momento eu fui assim e conseguir gerenciá-las. Hoje em dia, o que é que eu vejo, Yuri? As emoções estão dominando as pessoas. Tá tudo errado, né? Errado. Nós precisamos dominar as nossas emoções. E vem aquela ideia, né, Jamile, da síndrome da Gabriela. Não, eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou assim, se pisar no meu calo, eu vou responder, se pisar aqui no meu calcanhar, é dessa maneira. Só que assim, não fomos criados para isso. A mente, ela domina a matéria, sim, não o contrário. Sim. Então, no momento em que a gente deixa com que as nossas emoções governem, está dizendo o seguinte: quem nos governa são as nossas emoções. Sim. Eu gosto de uma frase de Thiago Brunet, uma aplicação que ele fala assim, as emoções descontroladas é como uma pedra jogada na vidraça. Você pode até se arrepender depois, mas aqueles cacos ali não tem como juntar de novo. Nunca mais. Então, quantas pessoas estão vivendo com as emoções descontroladas, pensando que não dá para consertar depois, não dá para ajustar, daqui a um tempo a gente consegue fazer uma... Não vai fazer mais. É uma vida que passa, é um relacionamento que se perde, é uma oportunidade profissional, é um buraco financeiro que muitas vezes as pessoas gastam de uma maneira, né, compulsivas. São mecanismos de defesa que o cérebro encontra para querer, de alguma forma, né, driblar aquela falta. Perfeito. E aquela falta muitas vezes está onde? Lá na infância. Que não querem naturalmente resolver, reconhecer, né? Eu na empresa lá, participamos de muitos processos seletivos, né? Eu tô com o Luciano também participa de alguns processos lá, diversas vezes. O meu processo é diferente. Eu não vou dizer aqui não, porque de repente alguém vai assistir, mas eu vou dar uma deixa só. A gente não faz o processo lá, Jamile, somente com perguntas técnicas, comportamentais. Eu volto lá na origem. Sim. Então eu vou entender, tentar buscar, a gente não consegue em um processo só, mas tentar buscar o máximo ali na parte de caráter. Sim. E várias e várias vezes com perguntas simples a gente pega diversas pessoas chorando. É ou não é, Luciano, lá? As pessoas chorando. Diversas vezes, as pessoas chorando, a gente, claro, consola, tira que não é objetivo, fazer terapia ali, né? Mas dá um despertar. Dá um despertar. E o que eu quero ver? Pô, Yuri, mas você tá fazendo isso lá para as pessoas chorarem? Não, o que é que eu quero ver ali? Não é o problema, é como ela se comportou após o problema. Perfeito. Né? E pode ser que tem caso lá que a gente contrata, a pessoa chorou, tal, mas contratou. Por quê? Porque como a pessoa reagiu, sim, como ela estava. Aí teve um que, não, tô fazendo terapia, tal, não, tô lendo um livro de psicologia. Qual livro? Sim. Aí começou a falar do livro, eu falei, na minha área, então eu gosto, né? Então eu vou saber. Então assim, a gente hoje perpassa por isso. Não é, de novo, a gente não consegue mudar ninguém. As pessoas que querem ser ajudadas, eu tô muito nesse nível, sabe? Eu acho que a maturidade vai chegando, a idade vai chegando, a maturidade. Antes eu queria mudar todo mundo que tava à minha volta. Não dá. E a gente quer mudar logo quem? Primeiro, os parentes, os familiares, as pessoas que são os mais difíceis. Muito. Eu gosto de fazer algumas transições, viu, Jamile, para a Bíblia. Por exemplo, na Bíblia, quando a gente vai lá, a gente vê que Jesus, ele não conseguiu fazer mais milagres em Nazaré, não foi porque ele não quis. Ele queria, só que a incredulidade do povo que estava ali era tão grande
que ele não conseguiu fazer, ele teve que sair dali, tá escrito. Sim. As pessoas que estão à nossa volta, você trouxe o ponto fundamental, o ambiente. As pessoas que estão à nossa volta, ela tem uma dificuldade muito grande de olhar para quem a gente é hoje e quem a gente está se tornando. Sim. O que é que elas têm facilidade? Olhar para quem a gente foi. Sim. Né? Então, por que eu falo do ambiente? Você está num ambiente que tem muita ansiedade, a tendência é que você seja ansioso também. Se suas amizades têm muita ansiedade, se os seus relacionamentos, pelo amor de Deus, não tô mandando você terminar o seu relacionamento, tá? De repente... Os dois na terapia, né? Exatamente, vai os dois na terapia. Se tem um ambiente como esse, você tem uma tendência. Então, vai até algumas dicas, serve para algumas pessoas. Por que eu estou assim? Eu acho que a pergunta tem que começar daí, né? Da onde veio a origem? Isso. Por que eu estou me comportando assim? Porque eu não me comportava assim. Por que eu me comporto assim dessa maneira? Teve um amigo que eu brinquei com ele e falei assim, rapaz, eu tô preocupado com você. Por quê? Ele gostava de muitas coisas. Futebol, gostava de jogar videogame, gostava de coisas que a gente fazia assim, de resenhas entre amigos. Do nada ele começa, pô, não tô jogando mais futebol não. Pô, não, mano, não tô com graça mais com videogame. Rapaz, ele não tava querendo fazer nada. O que era, naturalmente, dopado pelos estímulos. E os prazeres naturais que a gente antes foram se perdendo. Aí eu pergunto a você, por que justamente as pessoas não têm prazer hoje numa boa leitura? Porque as pessoas não querem ler, as pessoas não querem... Porque elas são inimigas do tédio hoje, né? Eu percebo que a ansiedade, ela é inimiga do tédio. Eu ouvi certa vez, você quer saber se alguém realmente tem problema com ansiedade? Faça ele imaginar ficar um sábado, só uma manhã em casa, sem pegar no celular, sem ligar a televisão, sem fazer nada. Você vai ver se a pessoa tem ansiedade ou não. Perfeito. Porque só em ele pensar, ele já começa a se tremer, né, como um dependente químico ali na abstinência. Ele já começa nesse processo como um todo. Então, acho que está diretamente ligado com isso. Acho que você ia falar alguma coisa, né, Sully? Não, é isso mesmo. E a gente tem visto isso, inclusive, até nas próprias redes sociais. Antigamente, um vídeo era de 2, 3 minutos. Hoje em dia, ninguém mais suporta ver um vídeo acima de 40 segundos. Nós estamos mudando por conta dessa dosagem, né, da dopamina. A gente quer, hoje em dia, prazer rápido. Uma leitura, você constrói esse prazer até o final do livro. Hoje em dia, uma pessoa ler um livro é raro, porque as pessoas não têm mais tempo, não têm mais desejo de perder muito tempo com alguma coisa para ter prazer nisso. Não sei se você viu, agora já tem séries que tem de 5 a 7 minutos por episódio. Nossa. 5 a 7 minutos. Eles começaram a verificar isso, e assim, os marqueteiros de plantão, né, as pessoas que estudam marketing, eles estão associando hoje marketing à neurociência. Sim. E fazendo cada vez mais produtos para que o consumidor consuma. Né? Foi feito para isso. E dentro dessa indústria, o que tem sido feito é isso aí. Agora, por exemplo, chegou a inteligência artificial. Yuri, você não, eu sou a favor. Tudo que tem tecnologia, né? Só que tem um problema grave. Muito grave. Não é essa geração que a gente está vendo, que é uma geração preguiçosa. É uma geração que não quer gastar energia com nada. Dopamina em alta, ou seja, tem que ter altos estímulos para ele fazer alguma coisa, mas com pouco sacrifício. Como é que vai ser essa geração daqui a 5 anos, Jamile? Surreal, porque eles estão cada vez mais preguiçosos. Como é que você vai treinar uma musculatura se você não se permite fazer todos os dias? Como é que você vai fazer uma boa leitura, uma boa escrita se você não faz? Tudo é treino. O cérebro é treinado todos os dias. Se eu não exercito, ele vai, infelizmente, atrofiar. E aí as pessoas vão para as faculdades, como já estão indo, né? Sim. Sem saber fazer uma redação, sem saber fazer uma interpretação, porque tudo é copia e cola. Se nós, né, a nossa geração, a gente já está vivenciando esse desafio, imagina a geração futura. Eu tenho preocupação com como é que vai vir essa geração, né? A ansiedade, ao mesmo tempo, sem querer fazer nada. Ou seja, eu estou preso no futuro, presente zero. A conta realmente, de novo, ela não fecha. Voltando lá para a parte de ansiedade, a gente tem hoje alguns tipos de tratamentos, né? Sim. Aí tratamento você sinalizou muito bem, porque de repente vamos imaginar que as pessoas estão ouvindo agora. E aí tem alguém que está se identificando. Poxa, eu vi aqui o meu caso. Poxa, Jamile, como é que eu sei
se aqui seria um caso para eu buscar um psicólogo, se aqui seria um caso para eu buscar de repente um psiquiatra, se aqui de repente dá para eu fazer algum tipo de ajuste em casa com prática de meditação, como a gente construiu aqui, falou aqui. Essa aqui não dá para a gente aprofundar muito, né? Sim. Mas de repente um resumo, uma ideia básica, o que é que você diria para essa pessoa? Eu tenho certeza que quem está escutando aqui, porque os estudos mostram isso, pelo menos, né, de 20% a 30% tem ansiedade. É verdade. Qual é o modo, eu vou contar depois disso, eu prometo que eu vou contar depois disso, eu era muito ansioso. As pessoas hoje assim olham assim, mas Yuri, você era ansioso? Não tem ideia de quanto ansioso eu era, e eu vou contar. Já contei a questão do peso, que eu cheguei a 110, e vou contar um tratamento também que eu fiz, muito interessante, e não foi medicamentoso, mas vou deixar primeiro você sinalizar e depois a gente fala. Sim, sim. E isso que você trouxe é interessante, porque muitas vezes as pessoas, elas julgam pela aparência. Ela acha que uma pessoa ansiosa é uma pessoa agitada, é uma pessoa que não para. Não necessariamente. Às vezes você tá aqui quietinha, paradinha, mas a mente tá um turbilhão. Então, é muito desafiador até você julgar e dar um parâmetro. Qual é o meu nível de ansiedade, né? O grave, enfim, aquele que tá só começando ali com os primeiros sintomas. Eu acho interessante a pessoa começar a questionar e ver a sua funcionalidade no dia a dia, a sua qualidade do seu dia. O que eu tô sentindo tá paralisando a minha vida, tá fazendo com que eu não consiga mais desempenhar minhas atividades diárias. O meu medo é tão exacerbado que eu não consigo nem mais sair de casa, que eu tenho medo de fazer as coisas, que eu já deixei de fazer as coisas que normalmente eu fazia e que eu gostava. Então a gente precisa começar a questionar, pensar e trazer clareza de como é que tá meu dia a dia hoje. Eu estou funcional, eu faço tudo que eu gosto de fazer e aquilo que eu já fazia anteriormente, eu tô deixando de fazer muitas coisas por conta do medo, da preocupação, por conta dos meus sintomas, porque na crise de pânico a pessoa ela tem uma sensação iminente de que vai infartar. Então muitas vezes ela deixa de sair com medo de passar mal na rua. Olha, imagina a noção, né, do que pode acontecer com uma pessoa que muitas vezes já começou a sentir, mas está deixando, e aquilo ali vai evoluindo. Então assim, eu acho interessante buscar um psicólogo para já avaliar o nível de ansiedade, porque pode ser uma ansiedade leve, mas talvez ela não consiga nem mesmo mensurar isso, entende, Yuri? Sim, muitas pessoas que hoje acham que a minha ansiedade está controlada e não está. Não tá, realmente não tá. Então a gente precisa ter essa informação, né, de um profissional para poder ali, se for o caso, fazer apenas terapia. E aí, o que a gente pode trazer, né? Que tem muitas técnicas hoje que funcionam muito bem. A da respiração diafragmática, que eu digo que é o padrão ouro. Como eu falei, né? A nossa respiração, ela regula o nosso corpo. Existe essa comunicação do nervo vago, da mente com o corpo. E aí, se eu acalmo o meu corpo, eu mando a mensagem para o cérebro e aí produz, né, hormônios de prazer e acalma também os meus pensamentos, ali aquela minha agitação. Tem a questão da reestruturação cognitiva, de a gente trabalhar os pensamentos, as crenças, porque o ansioso, ele não é ansioso do nada, né? Algum momento aconteceu algo que fez ele agir, pensar de uma forma diferente e acreditar que ele está o tempo todo em estado de alerta. O nosso cérebro, ele foi programado para nos proteger. E se eu sofro alguma situação específica, um trauma, uma experiência dolorosa, eu vou ficar no estado de alerta, aguardando outras coisas ruins acontecerem também. Então, eu preciso de identificar isso também. A questão que você trouxe da meditação, né, da questão de a gente olhar para dentro da gente, buscar o momento do agora, de estar num lugar presente, é também uma técnica que a gente pode estar usando dentro de casa, como você falou. Muitas pessoas hoje conseguem acompanhar vídeos. Eu digo assim, gente, o conhecimento está para todo mundo. Tá. Só falta você buscar e acessar. Verdade. Né? Verdade. Eu já atendi muitos pacientes que não precisaram usar medicamentos, Yuri, somente com estratégias de trabalhar o corpo, os pensamentos e trazer para o agora aquilo que muitas vezes a gente só está deixando para o futuro, pensando muito no futuro, né? É uma mudança mesmo de mentalidade, literalmente. Isso. A gente precisa trabalhar a mentalidade, a forma de pensar sobre as coisas. É uma metanoia, literalmente. Literalmente. Né? Eu lhe fazer uma pergunta, se tem alguma relação, porque eu vejo pessoas se atrapalharem muito desses conceitos. E enquanto você vai preparando a resposta, de ansiedade e TDAH, né? Tem muita gente hoje misturando. Né? Eu tenho, inclusive, amigos assim, eu tenho certeza que eu tenho TDAH, tal. Só que eu vejo muita ansiedade presente.
né? O que a gente pode, de repente, desmembrar um pouquinho ali para falar sobre isso, mas vou trazer uma linha e também saber sua opinião sobre. A gente ouve muito falar sobre a questão do tratamento também não medicamentoso, muito bom. Padrão ouro também, a questão da atividade física para ansiedade. Era isso que eu ia falar. Esqueci. Pra mim, Jamile, isso foi, sim, assim, surreal. Sim. Porque a pessoa que é ansiosa, vamos lá. Não só a ansiedade, a depressão também. A depressão também. É um antidepressivo natural. Perfeito. Olha só, olha que coisa interessante. A ansiedade, muitas vezes está associada, como a gente conversou aqui agora, sobre a parte de neurociência. O cara tá viciado, tá hiperestimulado ali com uma coisa, e quando ele tá viciado e hiperestimulado, seja com rede social, tem gente que tá, por exemplo, com videogame, computador, pornografia, vício de tigrinho, tantas outras coisas que se tem. Ele tá hiperestimulado ali, e ali tá liberando altas doses de dopamina. Uhum. Só que acontece, a gente libera dopamina e várias outras coisas, inclusive na atividade física. Sim. Qual o problema? O problema é que quando você tá lá, por exemplo, correndo ou malhando, as doses que são liberadas de dopamina, de tantos hormônios, são doses baixas. Não tem aquelas doses que são intercavaladas, que sobe muito e desce. São doses ali literais, né? Parecidas, iguais. As pessoas não conseguem medir. Yuri, eu já falei isso para algumas pessoas. Não, eu não consigo ter prazer tal. Eu falei, eu sei, no início é assim. Até você fazer a desintoxicação, passar esse período todo dopaminérgico, né? Zerar. E começar o seu propósito de novo ali, fazendo uma caminhada, uma corrida. No meu caso foi a corrida. Rapaz, eu não gostava de corrida, não tinha ideia do que era corrida, mas comecei, precisava. Como eu falei, 110 quilos. E quando eu comecei, não tinha ainda a consciência que era um fator de tratamento não medicamentoso para ansiedade. Eu comecei, vi alguém fazendo, amigos foram, e aí fui a importância do ambiente, né? Do meio. E aí eu fui. O que aconteceu? Eu comecei a perceber que aquela questão da fome exacerbada que eu tinha, ela começou a ser saciada. E eu ainda não tinha consciência do porquê. E olha que eu sempre fui um amante do desenvolvimento humano, da psicologia, né? Mas pra gente diagnosticar outras pessoas, ajudar outras pessoas, é muito fácil. Você sabe muito bem do que eu tô falando. Pra gente se automedicar, né? Se tratar, é muito mais difícil. Sim. E aí, quando eu comecei a parar pra raciocinar, eu falei, peraí, tem tudo a ver com as situações que eu estou vivendo. A minha ansiedade, a comida aqui, no caso, é a ansiedade. Quando eu corro, perceba que na corrida, hoje eu já faço, né? Já fiz meia maratona, então, para assim, no mínimo hoje eu faço 5 km quando eu vou correr. Sim. E eu sempre digo que a minha terapia, toda semana, 2, 3 vezes na semana, é inegociável para mim. Tem sábado que eu gosto do longão, é no mínimo 10 quilômetros correndo. Naquele momento ali, Jamile, você não vai atender telefone. Minha esposa mesmo, ela só vai ligar se for alguma urgência. Se outras pessoas ligarem, você não atende, você não vê rede social. Sim. Ou seja, você não tem como, você é obrigado a fazer. Ainda mais se você começou o percurso. Sim. Jardim de Alá, por exemplo, barra como eu faço algumas vezes. Ou Jardim de Alá, vou lá na Orlando Gomes e volto de novo para Jardim de Alá. É só você. Sim. Organização da mente. Sim. Ainda ontem eu fui correr de manhã, postei. Aqui eu organizo tudo, e postei eu correndo, né? Ali é um momento de eu me organizar. E cada um aqui tem, de repente, algum tipo de esporte, de atividade. Perfeito. Tem gente que ama academia, passa 2 horas na academia, né? Assim, beleza, é um momento ali que eu consegui me encontrar e cientificamente também explicar. Sim. Então tem muitas pessoas que estão vivendo essa vida de hiperestimulação, mas com a vida sedentária o tempo inteiro. Perfeito. Por certo, você deve se deparar com perfis dessas pessoas assim também, né? No dia a dia, no consultório. Principalmente muitos adolescentes e jovens, né? Meu Deus. Que não praticam mais esporte, infelizmente. Muitas vezes viciados em videogame. Fica ali no quarto constantemente. Então imagine o excesso de adrenalina, cortisol no corpo e não tem onde gastar. Porque no exercício físico que eu gasto aquilo que a ansiedade produz. Você falou adolescente, né? E criança. Lá em casa, os meninos já estão fazendo natação, sim, judô, ou seja, na semana só tem um dia que está livre hoje, que é quarta-feira. Sim. Porque você ocupa, quando você está ocupando com coisas boas, saudáveis, ele está inclusive liberando. Você está tirando desse lugar. Está tirando. E pense uma coisa boa, que assim, quando chega de noite, das 7 da noite, estão cansados, esgotados.
Aí antes que aqueles falem assim sobre... aí eu chamo dos haters. Mas você pode pagar, eu não posso. Tá, beleza. Vamos dizer que você não possa pagar isso, mas você pode caminhar com o seu filho, deixar ele correr à vontade. O menino gosta de correr em qualquer espaço que tenha. Você pode ir na rua, limitar um espaço. Vamos brincar de correr e botar ele pra se exercitar. Antigamente não era assim, né? As crianças não paravam, eram brincadeiras tão simples. Era pegar uma pedra, era enrolar numa garrafa PET, né? E assim, elas estavam o tempo todo ativas. Além de trabalhar essa questão emocional, a gente também pode falar sobre uma questão muito importante, que é a autoestima e a autoconfiança. Boa. Como é importante o exercício físico para a criança se empoderar, se sentir boa naquilo que faz, ver o seu corpo mudando, entendendo que o seu corpo ele foi feito para se movimentar, Yuri. As pessoas não entendem hoje que aquilo que eu te falei, né? Na época, os nossos avós, a atividade física já fazia parte do cotidiano deles, porque eles precisavam muitas vezes caminhar, eles estavam o tempo todo ali, em ativação, né? Essa ativação que está faltando hoje. Quando a gente fala de depressão, a gente fala de ativação. Perfeito. Porque muitas vezes o depressivo, por estar vivenciando naquele momento onde o corpo, ele quer te proteger, ele fica numa posição, inclusive, fetal, para que você não gaste tanta energia. Então, o que a gente precisa é ativar esse corpo, é fazer com que ele entenda que ele precisa se movimentar para produzir neurotransmissores do prazer. Está tudo muito interligado, Yuri, mas como é que uma criança que fica parada, apenas, né, deixando o seu cérebro hiperativado, consumindo muitos conteúdos que o seu cérebro não consegue processar, qual é a tendência dessa criança, desse jovem, desse adolescente, desse adulto? E aí você vê burnout, crises de pânico. É terrível. E você vê só, assim, os escândalos, as coisas, assim, absurdas acontecerem. Criança invadindo, por exemplo, escola e matando todo mundo. Sim. Né? Matando famílias, pai, mãe, vó. Aí a pergunta que eu deixo no ar é, será que são casos isolados mesmo? Porque, assim, tem aumentado muito, que é uma coisa que você tem um caso isolado. Muito. Mas com o advento disso, olha que coincidência. Né? Essas coisas acontecendo assim, aterrorizantes. Sim. E o que consome, né? O que essas crianças estão consumindo? O que elas estão vendo, assistindo? Teve uma certa época que meu filho estava acessando um joguinho que eram crianças se jogando de um precipício. Isso. Então existem mensagens subliminares aqui. Sim. A gente precisa estar muito atento a esse conteúdo que eles estão acessando. A depressão, Jamile, eu já ouvi, mas sabendo de você, tem muitos casos que perpassam, por exemplo, pela ansiedade. A ansiedade e a depressão andam de mãos juntas. Quando o corpo entra em exaustão por conta do excesso crônico do estresse, ele desliga. É a depressão. É quando existe um esgotamento. É quando já não tem mais capacidade de lidar com aquilo ali. Ele deprime para poder ainda guardar o restinho de energia que se tem para sobreviver. Então, quem não cuida logo da ansiedade, a tendência é deprimir. E olha que coisa interessante, você está falando sobre a questão de depressão, postura de encurvamento, a pessoa realmente vive na solidão, ela não quer contato com ninguém, né? Fica ali, produção de hormônios baixa. Por isso que em alguns casos, pós-parto, algumas mulheres têm casos... a questão hormonal. Acaba tendo uma depressão pós-parto, mas pela questão mesmo hormonal, não pela mentalidade. Claro que tem a ver, mas eu amo, como eu sempre digo, né? A questão da Bíblia. Olha o que a Bíblia diz o seguinte, as bênçãos do Senhor te alcançarão. Sim. Só alcança quem está em movimento. Só alcança quem realmente está... Elias, eu gosto muito desse exemplo. Sim. Elias, quando pensou em não mais viver, né? Ele se prostrou. O que é que Deus disse? Ainda não é sua hora. Ele mandou, acho que foram corvos, né? Para alimentá-lo. E depois ele falou, levanta e caminha. Perfeito. Ativação. Se não tiver, não tem como. Não tem como. Tem um autor que diz assim, eu não sei se existe sorte. Mas se existir, ela vai me chegar. No meio do caminho, ela vai me alcançar. A gente precisa... Nosso corpo foi feito para se movimentar. Foi feito para isso. A gente precisa fazer a nossa parte nesse aspecto, né? Não tem como viver paralisado e acreditar que as coisas vão acontecer dessa maneira. Até para gerar milagre, precisa de movimento, né? Precisa. A gente conversa sempre sobre esses casos. De repente, tem pessoas que estão passando por uma situação. A gente está conversando sobre doenças psicossomáticas aqui que são... assim, mas muito hoje peculiares, na palavra que eu quero utilizar, mas assim, muito comuns.
em pessoas. De repente, tem pessoas que podem estar vivendo esse quadro, ouvindo esse podcast. Sim. Né? Que essa mensagem chegue até o seu quarto, a sua casa nesse momento, e você desperte. Eu não tenho vontade. Eu sempre digo aos meus meninos lá, meus filhos, pai, eu não quero. Filho, tem coisas que a gente tem que fazer mesmo sem querer. Né? E saúde, eu falo muito né? meus filhos Vida também. é assim, não dá pra gente fazer tudo que a gente quer. Se a gente for fazer tudo que a gente quer, a gente vai ficar diabético, obeso, vai ter problema no coração, falido, vai ter que gastar com tudo, quer viajar pra qualquer lugar. Não queria uma viagem pra Maldivas agora, né? Dar uma relaxada. Não tem como. Não dá. Então a gente precisa fazer realmente aquilo que dá resultado, que é necessário. Que é necessário, essa palavra. Jamile, a gente está partindo para a parte final aqui, e eu queria, primeiro, pedir para que você deixe uma mensagem, né, aquilo que você acredita, aquilo que você realmente carrega. Se você imaginasse nesse momento, né, que muitas pessoas seriam alcançadas, enxergariam, ouviriam a sua mensagem, qual a mensagem que você quer deixar para as pessoas? Que mensagem seria essa? São tantas coisas, Yuri, mas eu quero novamente reafirmar a importância desse despertar, porque sem conhecimento não tem como a gente acessar novos lugares. O conhecimento, ele transforma a forma de você enxergar as coisas, porque muitas vezes você ainda não acessou um novo resultado, porque você ainda não adquiriu aquilo que você precisa para chegar até lá. Então você ter novos referenciais, um novo ambiente, você se permitir estar vivenciando novas experiências, vai mudar a forma como você também lida com o seu dia a dia, porque não é a situação que muda, é a forma como você encara a situação, é a maneira como você ressignifica as coisas, porque de repente você está passando por uma situação desafiadora, mas você tem duas formas de agir, você pode ter duas escolhas. Qual é a sua escolha? Você está assumindo o comando da sua vida ou deixando as suas emoções te dominarem? Então é sobre isso, é você ter uma mente renovada para você se permitir viver novas coisas e ter um resultado, uma alta performance, que eu acredito que é aquilo que nós viemos fazer aqui nesse mundo. Sensacional, sensacional. Eu gosto dessa palavra renovação, eu aprendi um novo conceito que é o seguinte: renovação, muitas pessoas falam, eu fui renovado, e quando passa um ano elas estão no mesmo estado. Renovação vem da ideia de você renovar a sua ação. Então, assim, que as pessoas renovem as ações, né? Sair desse estado de vitimismo, de sempre terceirizar a culpa para alguém. A gente está tendo uma oportunidade única, Jamile, que é a vida, de respirar aqui. Tanta gente hoje tem até vida, mas não tem saúde. Ou já terceira a sepultura. Então, a oportunidade que a gente tem hoje realmente vai ficar falando mal de alguém que falou mal de você. O seu pai te abandonou. Quem sabe até coisas mais graves, como abusos que sofreram. Tá bom, aconteceu, mas o que é que você vai fazer com isso que te aconteceu? Qual é o legado também, né? Qual o legado? Eu lembro que a primeira, experiência que eu tive para mudar realmente aquilo que eu vivenciava foi um questionamento. Quando você não estiver mais aqui, o que é que vão falar de você? Perfeito. Essa pergunta é forte. Essa pergunta é forte. Aquilo me despertou. Uma pergunta também em cima disso, que eu raciocino até o dia de hoje, é o seguinte: se você morrer agora, o que é que vão falar no seu funeral? Como vai estar as pessoas no seu funeral? E algumas vezes eu faço essa reflexão. Eu faço 2 tipos de reflexão. De gratidão, voltando à origem, da onde eu vim, bairro, um local onde eu morava. E eu vou refletindo tudo isso para ver o tanto de coisas que Deus me fez alcançar e como eu evoluí. E outra reflexão é sobre essa questão, eu acho que vai chegar para todos nós, né? Como vai ser esse dia. Antes de você deixar aqui o seu Instagram, como as pessoas podem te encontrar, por certo, vai ter aqui pacientes, seguidores, pessoas que vão começar a te seguir, mas antes de você deixar os seus seguidores, os seus contatos aqui, no seu Instagram, eu quero dar um recado especial para você que está me vendo aqui nessa tela agora. Ano passado tivemos a primeira edição do Despertar da Consciência. Foi um evento, mas foi um evento fenomenal. Diversas pessoas foram impactadas, transformadas, renovadas. E nesse ano de 2026 a gente vai ter mais uma edição do Despertar da Consciência, agora a 2ª edição. E ele está vindo poderoso esse ano. A gente teve o primeiro, que foi a consciência, e no 2ª edição, Jamile, vai ser da consciência à construção. Então, depois da consciência, o que é que a gente agora vai construir de caminho para que realmente os nossos resultados eles venham mudar? E uma notícia maravilhosa. A doutora Jamile, que está aqui comigo agora, ela vai ser uma das palestrantes desse evento. Vai ser um evento poderoso, um evento que agrega demais. E se você quer realmente fazer parte desse momento agora,
escreva nos comentários despertar aqui. Nossa equipe vai entrar em contato com você, vai te enviar um link para que você possa fazer parte desse grupo seleto que vai despertar a consciência e ter resultados fenomenais. Deus te abençoe, te aguardo na próxima.